ore no seu lugar a favor do nosso amado irmão Frank, para que Deus capacite, que Deus use a ele. Senhor Deus, aqui na Tua presença nos encontramos com o único propósito, Deus, de pregar a Tua palavra. Amém, Senhor. Na sua essência. Amém, Senhor. E com fidelidade. Amém, Senhor. Pai querido, eu oro, Senhor, pela vida do nosso querido, amado Frank. Eis-me aqui, Senhor. Pai querido, aqui está o Teu servo diante de nós. Aqui está o Teu servo pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me como Tu queres. Usa-me, Senhor, como Tu Da queres. forma como Tu queres. Da maneira como Tu queres. Pai querido, guarda Teu servo. Oh Deus, em Tua nome de presença. Jesus. Que traga o recado que vem de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Que tudo quanto, Senhor, Ele proferir aqui, Senhor, seja algo, Senhor, que vem do alto dos céus. Amém. Assim seja. Do coração de Deus para o coração do homem. Amém, Senhor. Que as almas que estão sedentas da Tua palavra, Amém, Senhor. sentindo fome da palavra, sejam saciadas. Porque o Senhor tem nos abençoado. Amém. Todos os dias. Obrigado, Senhor. Abençoa o Teu servo. Abençoa-me, Senhor. Que o Senhor, como pastor dos pastores, o sumo pastor, o Senhor Jesus, esteja com ele nessa hora. Amém, Senhor. Esteja com ele, com os seus lábios, com o seu coração, sua mente, Amém, Senhor. e que ele possa ser um fiel pregador da Tua palavra. Amém, Senhor. Pai querido, abençoa também a sua querida filhinha, Josiane. Que o Senhor possa guardá-la, Guarda assim, Jesus. possa dar, ó Deus, crescimento, Dê assim, Senhor. ó Deus, em Em tudo, nome de Senhor. Jesus. Que não falte nada na vida da Josiane. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que abençoe teu servo. Abençoa-me. Estamos prontos para ouvir Yes, Lord. a tua voz. Yes, Lord. Em nome de Santo Jesus. Amém. Amém. Então o irmão Frank também não está sozinho hoje, está com uma equipe vasta. Essa equipe que está aí nas câmeras para fazer o registro daquilo que é a sua preleção. E ele tem já o trabalho de publicar isso no Facebook para que outras almas que aqui não estão possam também beneficiar desta pregação do Evangelho. Então, aqui a equipe, só para a igreja não estranhar, mas estão acompanhando o nosso irmão Frank. Irmão Frank, fica à vontade. Obrigado. Teu povo está aqui. Obrigado. Fale à vontade de Deus. Amém. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Que bênção, que alegria estarmos na presença do Senhor. Hoje é um dia de festa, porque mais almas foram agregados ao reino celestial. Então, a Bíblia diz que o anjo faz festa, ou seja, os céus fazem festa quando um dos homens se arrepende e se converte ao nosso Senhor. Então, também quero agradecer a presença de todos os irmãos, em especial a direção da igreja, por mais uma vez nos endereçar esta responsabilidade de poder estar no meio dos irmãos e partilharmos a palavra de Deus. Agradeço aos pastores, os diáconos e também a você que está ali e que pode então estar na casa de Deus para ouvirmos a palavra de Deus. Amados, quero convidá-los a abrirem comigo a palavra de Deus na epístola. Vamos ler dois textos. Primeiro vamos ler a epístola de João, 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Primeira de João, capítulo 5, versículo 4. E depois os irmãos também prepararão o primeiro livro do profeta Samuel, versículo 1, do 9 em diante. Então, vamos começar com a primeira epístola de apóstolo João,
capítulo 5, do versículo 4 e 5, e depois então vamos recuar para o primeiro livro do profeta Samuel e vamos ler o 1 do 9 em diante. Se achamos a palavra, digamos amém. Amém. Glória a Deus. Ainda ouço o esfolhar das páginas do texto sagrado. Então, amém. Agora sim, peço que estamos lá. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Os irmãos podem acompanhar a leitura, assim mesmo assentados, reverentemente. Diz assim a palavra de Deus: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Agora vamos para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. E vamos ver a história também de uma serva de Deus que venceu. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante. Assim diz a sagrada palavra do Senhor. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ela, pois, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Versículo 14. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache tua serva graça em seus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Palavra do Senhor, amém? Amém. Amados, o Senhor se lembrará de nós, amém? Amém. O Senhor se lembrará de nós. Amados, o Senhor assentou no meu coração, conforme já proferiu o pastor André, iniciar uma série de mensagens, as quais estarão subordinadas debaixo do tópico principal: vida cristã vitoriosa. Tópico principal: vida cristã vitoriosa. Nós tivemos a oportunidade de, no ano passado, registrar a primeira parte da mensagem no templo da Missão Batista da Sapu, e hoje o Senhor nos deu a graça, a oportunidade de podermos dar sequência a esta série com a segunda parte, que falará sobre a prática da oração, do jejum e a comunhão da palavra. Aleluia, amém. Então, vou fazer em primeiro lugar um pequeno resumo, porque aqueles irmãos que têm a oportunidade de ter a rede de internet em casa, seja ela na TV Cabo, Zap Fibra, Angola Telecom, Net1, etc., poderão então encontrar a primeira parte da mensagem no YouTube,
com o nome José Frank Ndala. Os irmãos que estão aceitando a Cristo, estão a dar os seus primeiros passos na fé e desejam viver uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã sem altos e baixos. Eu creio que lá no canal os irmãos poderão encontrar algum material espiritual que poderá fortalecer-te na sua caminhada na fé cristã. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos, amados, 2 textos da Bíblia Sagrada e na primeira parte nós lemos a epístola do apóstolo João dizendo que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele vem dizer, se alguém nasce de Deus, se alguém é gerado pela palavra de Deus, então o irmão, a irmã está condenada a vencer o mundo. Mas no capítulo 2, 14, 15, 16, 17, a palavra de Deus diz, jovens, eu vos escrevi. Pais, eu vos escrevi porque conhecestes o Pai. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Por isso, já tendes vencido o maligno. Vida cristã vitoriosa. Se calhar irmão pergunta, mas irmão Frank, quando se refere ao mundo, que tipo de vitória você se refere? Se os irmãos lerem mais abaixo, a palavra diz que nós não podemos amar o mundo. Por quê? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não são de Deus. Então, a vitória que eu me refiro, amados irmãos, é a vitória sobre Satanás. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que se lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Então, a primeira batalha que nós temos que travar, amados irmãos, é contra Satanás e os seus príncipes. A Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o seu entendimento. E a palavra também diz lá em Efésios 6, versículo 12, que nós não temos que guerrear contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, contra os principados nas regiões celestiais. Então, os irmãos podem imaginar que a vida cristã, ela é um campo de batalha, é um terreno de guerrilha. E nós precisamos nos apropriar das armas da nossa milícia. Vida cristã vitoriosa. Agora, amados, ele diz que o primeiro requisito, se alguém quiser viver uma vida cristã vitoriosa, em primeiro lugar deve renascer. E daqui, mais uma vez, dar as boas-vindas, dar os parabéns aos irmãos que publicamente declararam, confessaram o Senhor Jesus pelas águas do batismo. Essa é a primeira fase, esta é a primeira etapa. Mas não fica por ali. Nós vamos perceber que depois de nós termos nascido de Deus, depois do Espírito Santo levar a cabo em nós o novo nascimento, nós precisaremos crescer, amadurecer na vida cristã. E como é que isso pode ser feito? Amados, a prática da oração, do jejum, a comunhão pela palavra de Deus, o serviço cristão, sobre o qual o pastor André abordou na EBD. A prática da oração. Amados, no primeiro livro de Samuel nós lemos uma história de uma mulher chamada Ana. Ana significa graça. A Bíblia diz que havia um homem de Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim, e este homem tinha 2 mulheres. A primeira possivelmente era Ana, só que Ana tinha também a sua rival Penina. A Bíblia diz que sempre que este homem subia para o templo do Senhor, subia para o tabernáculo do Senhor, em Ramá, uma montanha aproximadamente 40 quilômetros de Efraim, este homem chamado Elcana. Elcana que significa possessão de Deus. Este homem dava porções de sacrifício aos seus filhos. Mas a Bíblia diz que a Ana, Elcana dava a parte mais excelente. Porque Elcana amava a Ana. Só que a Bíblia diz que
o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana para que Ana não lhe fosse permitido conceber nem gerar filhos. E várias vezes Ana se entristeceu. Várias vezes Ana lamentou, porque enquanto isso acontecia, a sua rival Penina a irritava para a embravecer. O Senhor havia cerrado a madre de Ana, mas ainda assim Elcana amava a sua mulher. É uma mensagem para os homens: amem as vossas respectivas mulheres. Amém? Estamos no mês de quê? Estamos no mês de quê? Das mulheres e também dos pais, não é? No passado dia 19. Então, Elcana amava a sua mulher. E nós podemos aprender que aquele que ama realmente se doa, se entrega, dá o melhor de si. É isso que está escrito na palavra, não é? Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo se entregou, como Cristo morreu por ela e se entregou por ela, para que através desta entrega, essa mulher seja santificada pela palavra. Então aprendemos isto com este homem. Elcana era um homem temente a Deus. Era um homem de Deus, segundo diz o seu nome. Eu acredito que também aqui estão homens de Deus. Estão aqui homens, jovens, mulheres e moças e crianças de Deus. Então, amados, a prática da oração. Penina irritava a Ana, porque ela podia ter filhos, mas Ana não podia. Mas a Bíblia vai me dizer, amados irmãos, que o que aconteceu com Ana foi do plano de Deus. A Bíblia diz que no tempo do profeta Samuel, os olhos do profeta Eli estavam se escurecendo e não havia mais palavra. A palavra de Deus era rara, era de muita valia. Então, quando Ana, aqui no versículo 9, Ana se levantou. Ana, depois que comeram e beberam, ela se levantou. Mas, amados, o que me chama a atenção sobre a prática da oração que nós aprendemos com Ana é que Ana não foi tirar satisfação com Penina, sua rival. Muitas das vezes nós combatemos contra carne e sangue. Muitas das vezes nós não conseguimos discernir quem é o nosso verdadeiro inimigo. Não vemos aqui nenhuma parte do texto Ana tirando satisfações com Penina. Mas, amados, Ana aprendeu o endereço do chão. Diga para o seu irmão, irmão. Diga para o seu irmão, irmão. Aprenda o endereço do chão. Amados, Ana aprendeu a cair de joelhos. Ana aprendeu a buscar o Senhor. Ana orou, se colocou na presença de Deus, derramou o seu coração, derramou a amargura da sua alma, fez notório os seus sentimentos, a sua tristeza, a sua angústia perante o Senhor. E segundo a história, amados, provavelmente Ana orou 2 dezenas de anos. Provavelmente Ana orou de 23 a 24 anos, perseverando no Senhor, pedindo a mesma coisa. Senhor, se é que tenho achado graça aos teus olhos, e atentares para a petição da tua serva, para a humilhação, para a angústia da tua serva, e dela te lembrares, e deres um filho, então eu o devolverei a ti. Amados, Ana fez uma oração inteligente. Uma oração inteligente. Enquanto Deus estava à procura de um profeta, Ana percebeu que a partir do seu voto, o seu filho Samuel podia ser de mais valia para a sua nação. Uma nação que estava, amados, nas decadências do abismo. A Bíblia diz que o livro do profeta Samuel, amados, é um livro que intermeia o processo ou a fase dos juízes e a fase dos reis. O profeta Samuel foi o último, ou seja, foi o último juiz. E então segue-se Davi, Salomão e outros reis. Ana fez esse voto ao Senhor. Ana orou a Deus. Então, amados, se nós quisermos viver uma vida cristã vitoriosa, a prática da oração, a prática do jejum, a prática da comunhão
com a palavra de Deus. Amados irmãos que estão a nascer de novo, amados irmãos que já estão há muito tempo no Evangelho, quando nós abandonarmos estes princípios, então os nossos inimigos começarão a prevalecer. Quanto tempo nós oramos? Quanto tempo nós nos dedicamos para nos consagrarmos ao Senhor? A Bíblia diz, amados, que Ana orou, chorou abundantemente. Aqui no versículo 12, diz a palavra que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ana achou o endereço do chão, o endereço do templo do Senhor. Ana não ficou em casa, mas ela se dirigiu até Ramá, onde ficava o tabernáculo do Senhor. E ali perseverava, contendia com Deus, orava, passava horas e horas. Ana não comia, Ana não bebia, jejuava, derramando o Senhor a sua angústia. Será que nós temos feito isso? Quando eu olho para a igreja moderna, amados, nós vamos ver que as reuniões, os cultos de oração, por que são os cultos menos frequentados? Vida cristã vitoriosa. Nós queremos vencer Satanás, queremos vencer os principados, os príncipes das trevas, queremos vencer o mundo, a soberba da vida. É quando os nossos negócios, quando os nossos afazeres começam a retirar o tempo que era de Deus. A concupiscência da carne. Irmão, então me ajuda a definir muito bem esse termo. Desejo desenfreado. Obrigado. Desejo desenfreado para praticar as obras da carne. São elas o adultério, prostituição, bebedices, mentira, feitiçaria, etc, etc. Todo tipo de atos que desagradam a Deus começam a se entranhar no nosso ser. Quando nós começamos a nos afastar da oração, do jejum, da comunhão com a palavra. O apóstolo vai dizer que no mundo temos isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Quando você que é casado começa a tirar os seus olhos da sua mulher. Você não faz como Elcana fez, que amava a sua mulher e cuidava da sua mulher. E os seus olhos começam a elevar-se e a olhar por outras mulheres mais jovens, etc. Ninguém te obrigou a casar com essa mulher. Então ame ela até o final. Cumpra o seu voto que você fez aqui na igreja. Porque no mundo nós temos isso. A concupiscência dos olhos. Quando nós começamos a tirar os nossos olhos da palavra de Deus e passamos mais tempo no Facebook, no telefone, então começamos a deixar as práticas habituais que nos podem garantir a vitória na vida cristã. A soberba da vida. Podemos ter os nossos negócios, podemos ter os nossos afazeres, mas é aquilo que o pastor ensinou na EBD, amigos de missões. Quando tem uma viagem para o Porto Ambuim, quando temos uma viagem para o Soio, é aquele homem de Deus, é aquela mulher de Deus que se afilia à união feminina ou à união masculina e dá o seu tempo. Não deixe que a soberba, os cuidados da vida, que a Bíblia chama de glutonaria, não apenas de comer, mas os cuidados, o que eu comerei, o que eu beberei, os negócios, começam a apagar a chama do Espírito. E então os nossos inimigos começam a prevalecer perante nós. Amados, a prática da oração. Veja alguns irmãos dormindo, acorde, se ele está aí ao seu lado, diga a ele para acordar. Amados, a Bíblia diz que até o sacerdote, o homem que era suposto cuidar da seara de Deus, fez uma má interpretação de Ana. Ele pensou que Ana estava bêbada. Só que Ana não estava bêbada de vinho. Ela estava embriagada do Espírito. O Eli pensou, mulher, por que você não deixa de beber? Por que você não se aparte do teu vinho? Muitas vezes, amados, somente aqueles que tiverem a passar nas situações por onde nós estivermos a passar entenderão a sua intenção. Muitos se levantarão para criticá-lo. Muitos se levantarão para dizer palavras, para te esmurecer. Mas se nós estivermos no propósito,
se nós estivermos na fé de Deus, conforme nós podemos aprender com Ana, amados, é uma história linda. O livro do profeta Samuel nos indica que a fé em Deus, a confiança em Deus, traz bênçãos, mas a desobediência atrai maldição. Ana entendeu que a sua solução estava em Deus. E o sacerdote não percebeu Ana. E quantas vezes, amados, somos mal entendidos, somos mal interpretados, tão somente porque esta pessoa não tem empatia, não é capaz de colocar-se no nosso lugar e caminhar a caminhada conosco, guerrear a guerra conosco. Mas, amados, Ana, apesar de estar só, ela perseverou e ela explicou ao sacerdote dizendo: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu não estou bêbada, mas até agora tenho orado ao Senhor, derramado o meu coração, a minha alma perante o Senhor. Amados, façamos isso. Comecemos a praticar isso. E com certeza, Deus fará proezas. Deus fez proezas para aquela mulher que era chamada de estéril. Eu acredito, amados, que Ana terá casado, se calhar na sua juventude, na sua adolescência. E passados 24 anos, não sei, a sua idade estava a avançar-se. Mas o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Amados, quando Deus nos faz uma promessa e nós confiamos nessa promessa de Deus, nada é capaz de impedir. Os irmãos leem em casa, a partir do capítulo 2, que Ana recebeu a promessa de Deus. Ana cantou ao Senhor dizendo: o meu coração exulta no Senhor Deus, a minha alma canta. Por quê? Porque Deus é aquele que dá vida e também tira a vida. Deus é aquele que levanta o pobre do pó e o faz assentar entre os príncipes. Deus é aquele que tira o necessitado do esterco, da lama, das fezes e o faz assentar entre os reis. O nosso Deus é um Deus de maravilhas. Mas para termos essa vitória, amados, a perseverança nas orações, a perseverança na comunhão com Deus, no jejum, a comunhão com a palavra de Deus, nós atingiremos, conseguiremos o alvo. A prática da oração, a prática da comunhão com Deus. Veja que o Eli, no versículo 12, depois de entender a real intenção de Ana, então Eli se ajuntou ao seu propósito, no versículo 17, e disse: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amados, não sei como é que você entrou aqui nessa manhã. Ana, seu marido e seus filhos foram para adorar ao Senhor em Ramá. Eles faziam isso anualmente. Glória a Deus, graças a Deus, que nós não precisamos esperar um ano para subirmos no templo do Senhor. O tabernáculo, o véu do templo foi aberto e nós temos o acesso direto ao Pai em qualquer hora. Não importa se está no escritório, se está em casa, se está na cozinha, se está de viagem, no avião, no autocarro, em qualquer lugar, nós podemos montar o altar do Senhor e participarmos dele através da oração. Não sei qual é o estado em que nós entramos aqui, mas a Bíblia diz, amados, que Deus se lembrou de Ana, porque Ana era uma mulher que achou graça diante de Deus. Ana significa graça. Muitos definem graça como o favor imerecido de Deus. Mas, amados, eu tenho uma outra perspectiva e segundo aquilo que eu posso perceber, quando nós achamos graça diante de Deus, é porque nós lhe somos agradáveis. A Bíblia diz que havia muitas virgens lá em Belém, mas Maria achou graça diante de Deus. Amados, quando nós achamos graça diante de Deus, quando Deus se agrada de nós,
O pai disse abertamente que este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Quando nós achamos graça diante de Deus, é porque Deus tem prazer em nós. Através da nossa fé, a nossa obediência, a nossa submissão a Deus, atrai a atenção de Deus. Deus atentou para a oração da sua serva, porque Ana trilhava os caminhos de Deus. Enquanto Penina perdia tempo a tentar embravecê-la, Ana não olhou para as circunstâncias. Ana manteve o seu olhar fixo em Deus, Deus das promessas, e Deus se lembrou dela. Se calhar estarei a pregar para alguém que está a orar pela ressurreição de um filho. Para alguém que está, quando digo ressurreição, ressurreição espiritual. Alguém que você se considera que praticamente perdeu. Um filho que está pródigo. E você tem orado anos e anos, tempo em tempo, pela conversão da sua mãe, pela conversão do seu pai, pela conversão do seu cônjuge, da sua mulher, dos seus filhos. Quando nós queremos que alguém entre o céu, amados, ainda que ele não entre no nosso tempo, na nossa época, mas através da nossa perseverança, através da perseverança de Ana, a oração de Ana foi respondida. E eu creio que a tua oração, a minha oração, a nossa oração será respondida pelo Senhor. Mesmo se nós partirmos, mesmo se nós morrermos, a nossa posteridade verá a promessa, verá a graça de Deus, contanto que não desfaleçamos, contanto se nós formos perseverantes, contanto se nós formos inabaláveis. Ana proferiu o cântico ao Senhor, dizendo que o Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que não se move. Ele é imóvel, Ele é uma rocha grande. Ninguém consegue abalá-lo. E assim a palavra diz que aqueles que colocam a sua confiança em Deus serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu venho lhe dizer que pode continuar a orar por essa petição que você tem feito ao Senhor. Continue orando, não desista. Continue, porque o nosso Deus é um Deus que responde às orações, contanto que sejam sinceras, contanto que sejam da vontade de Deus. E se a nossa oração for de encontro à vontade de Deus, amados, não há ninguém que impeça. Não há ninguém que impeça. Quando nós estamos nos caminhos de Deus, quando nós estamos a trilhar os passos de Deus, Deus ouve e virá. Deus ouvirá a nossa oração. Quero terminar com o Salmo 77. Eu vou pedir que a irmã Marisa depois me ajude com o cântico Clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Deus ouviu a oração de Ana. E nós viemos também aqui para adorar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, para bendizer o seu nome. Elcana e sua família não desistiram. Ano e ano subiam a Ramá, caminhavam 30, 40 quilômetros a pé. Hoje nós temos carros, hoje nós temos aviões, mas estamos distantes, não temos mais tempo para orar, nem para vir ao templo do Senhor. Salmo 77 diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, recusava a ser consolada. Irmã Marisa, por favor. Faça desta canção a sua oração. Comece nesse momento a entronizar-se perante a presença do Senhor. Faça deste hino a tua oração. Amei ao Senhor de todo o coração. A Deus eu levantei a minha
da minha angústia, clamei ao Senhor. A minha alma, minha vida, entrego a Ti, Senhor. No dia da minha angústia, clamei ao Senhor. A minha alma, cante minha alma. A minha alma, minha vida, entrego a Ti, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Anunciai a toda a terra a sua salvação. No dia da minha angústia, clamei ao Senhor. A minha alma, minha vida, entrego a Ti, Senhor. A minha alma, minha vida, entrego a Ti, Senhor. A minha alma, minha vida, entrego a Ti, Senhor. Curva o seu rosto, vamos orar ao nosso Deus. Nesse momento eu quero te convidar a derramar o seu coração na presença de Deus. Nós ouvimos essa palavra de exortação, nós ouvimos essa palavra de encorajamento. Se calhar alguém estava à beira da desistência, a vida cristã lhe tem sido pesada, mas isto é simplesmente, amados, porque nós não contamos ao Senhor a nossa angústia. Isto é simplesmente porque nós não achamos o endereço do chão, não caímos de joelhos perante o Senhor e vamos tentar tirar satisfações com homem, com carne e sangue, e não reconhecemos que a nossa luta é espiritual, a nossa guerra é contra Satanás, os seus principados. Dali, se calhar, a razão, amados, de muitas vezes termos sido derrotados. Mas nessa manhã, nessa tarde, você ouviu a palavra de Deus. E conforme Deus se lembrou de Ana, Deus se lembrou de Elcana, amados, contanto que não esmoreçamos, o Senhor se lembrará também de nós. O Senhor se lembrará da nossa petição. Aquela petição que você, em secreto, você conhece. Se calhar ninguém sabe, nenhum outro homem sabe, o pastor não sabe, o seu irmão ao lado não sabe, mas você conhece qual é essa petição que está no seu coração. Fale para Deus isso, amados. Fale para Deus. Aproveite esse momento que você está no templo do Senhor. Faça como Ana. Diga, Senhor, eu derramo meu coração. Diga, Senhor, eu derramo a minha alma. Diga, Senhor, eu derramo a minha angústia, o meu sofrimento diante de Ti. Senhor, eu quero voltar para casa livre. Quero voltar para casa livre. Assim como Ana, Pai, se levantou e diz a Tua palavra que o seu semblante não era mais triste. O seu semblante não era mais triste. Ela formulou um cântico ao Senhor. Ele disse que a minha alma exulta no Senhor, o Deus da minha salvação, o Deus que removeu o opróbrio. Se calhar você está a passar por um momento de humilhação, se calhar você está a passar por um momento de angústia, um momento onde você tem sido abatida.
Amados, nós aprendemos nessa mensagem que Deus é o Deus que abate, mas também é o Deus que levanta. É um Deus que empobrece, mas também é um Deus que enriquece. Para aquela mulher que era chamada estéril, teve 7 filhos. Eu não sei qual é esse filho que você precisa, qual é essa filha que você precisa. Se calhar um filho espiritual, um outro assunto de oração. Ele está aqui para ouvi-lo. Ele está aqui para respondê-lo. Oh, contanto que nós não desistamos, contanto que nós permaneçamos fiéis, firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Fale com Deus, amada igreja. O salmista dizia no seu Salmo 67: os homens cavalgaram sobre a minha cabeça. O Senhor nos meteu na rede. O Senhor nos fez passar pelo fogo. O Senhor afligiu os nossos lombos. O Senhor nos fez passar pelas águas. Oh, mas o final diz que mas nos trouxe para o lugar de abundância. Por isso eu vou entrar na casa do Senhor e vou cumprir os meus votos, vou cumprir a minha promessa que eu prometi a Ele perante a sua presença. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Fortaleça o meu irmão, fortaleça a minha irmã, fortaleça-me também, Senhor, para que acendamos esta chama, a chama, pois nós queremos vencer, pois nós queremos ser vitoriosos, porque Tu mesmo já disseste, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence a Satanás, vence as concupiscências dos olhos, da carne, a soberba da vida. Mas estamos a ver o segredo, a prática da oração, o jejum, a comunhão com a Tua palavra, o serviço cristão, a nossa oferta, a nossa adoração, que em cheiro suave atrairá a sua atenção. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos nos colocar em pé para entoar o hino final do número 176. Hino do número 176.
se encontram